momento é teu. E esteja à vontade, como estivesse na tua igreja, em tua casa. Aqui todos somos família. Então, somos tio, sobrinho, primos. Esteja à vontade. A paz de Ok. Deus esteja contigo. Obrigado, Lúcio. Okay. Muito bom dia a todos. Tem aqui muitas pessoas que já não via há muito tempo, pessoas que eu via já desde criança. Sim, então eu venho aqui de Luxemburgo, né, filho da Lisete, que vocês também já devem conhecer, e agradeço pelo convite que vocês me fizeram, e acredito que aqui só tem pessoas de fé. Por quê? Porque são aqui em Luxemburgo são 6 da manhã, aí deve ser 5 ou não sei que horas são, e tem 23 pessoas, 24 pessoas conectadas. Se isso não é fé, não sei o que é, né? É muito bom essa coisa, quando eu vejo esses programas assim, essa vontade toda que o pessoal tem, sempre me anima muito. Ah, e o tema que eu vou falar hoje vai ser o mesmo tema que eu falei lá a última vez, com o Lúcio, no outro canal que ele tinha, e ele disse que é para apresentar esse tema, né, hoje. Então vou apresentar o mesmo tema, se calhar trazendo outras partes. Não sei quanto tempo é que eu vou ter para falar agora, né? Mas imagine que seja quase o mesmo tempo, não, Lúcio? Exatamente. Bom, então o tema que eu vou falar hoje é sobre o resgate. Nós estamos a viver num mundo hoje onde nós vemos o que acontece lá em Mateus 24, onde diz que o amor de muitos esfriará. Então é nesse mundo que nós estamos a viver. Um mundo onde tem, né, onde o pecado tomou conta, onde o amor quase não tem, né? E onde basicamente Deus fica pelo segundo plano. E nós, como cristãos, nós precisamos saber em que estado nós estamos a viver da nossa vida. E quando nós percebemos o estado em que nós estamos a viver, temos a perspectiva real daquilo que nós estamos a passar, né? Em que estado estamos a passar, nós podemos perceber então o quão importante é nós nos aproximarmos mais de Cristo. Porque o que é que nos vai salvar? O que vai nos salvar não é o facto de nós sermos bons adventistas do sétimo dia, não é o facto de nós guardarmos todas as leis. O que nos vai salvar é exatamente o facto de nós termos relação com o nosso Deus. Conhecemos o nosso Deus. É isso que vai nos salvar, né? Ah, e então, o primeiro texto que eu queria vos convidar para que nós pudéssemos ler é uma parábola, né, que Jesus ele falou lá em Lucas 15, versículo 1 e 2. Vamos começar pelo versículo 1 e 2. Tem aqui a minha Bíblia. Vou ler, diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui interessante, né, é que Jesus ele vai falar para pecadores que queriam o ouvir. Eu não sei quanto você se sente pecador, quanto vocês acham que é pecador, mas eu me sinto muito pecador. E a verdade é que Jesus ele quer falar para pecadores como vocês e como eu. Jesus ele tem interesse em falar conosco. Pessoas que se sentem pecadores, pessoas que querem ouvi-lo, né? Querem se aproximar dele para ouvir. É muito interessante isso. E então aqui ele vai falar exatamente para cada um de nós e ele conta uma pequena parábola. E a primeira parábola que ele conta é de uma ovelha perdida. A ovelha que, né, ele tinha 100 no seu aprisco, de um pastor que tinha 100 ovelhas no seu aprisco, e houve uma que saiu desse aprisco. Ela desviou-se do caminho, né, do seu pastor e se perdeu. Perdeu e sem saber o caminho de volta, o seu pastor foi ao encontro dessa ovelha e então encontrou essa ovelha, né? Aqui o mais interessante dessa história é que aqui não diz, por exemplo, o porquê que essa ovelha perdeu-se. A Bíblia não nos diz o porquê que essa ovelha se perdeu. A Bíblia aqui nos diz simplesmente que essa ovelha perdeu-se, mas não diz um motivo. E é interessante aqui notar que nós podemos imaginar como
como essa ovelha poderia se ter perdido, né? Ah, porque se nós olharmos bem, por que ela poderia ter perdido, né? Poderia, talvez, durante a caminhada que eles estavam a fazer com o pastor, ou durante a espera que eles estavam ali para descansar, ela viu algum pasto que poderia ser mais atrativo do que aquilo que o pastor estava a dar, né? Aparentava-se mais atrativo, e então ela começou a se afastar do caminho e da direção do qual o seu pastor estava, né? E podemos imaginar também que, enquanto ela se afastava, tinha as outras ovelhas que eles tentavam falar com ela, tentavam avisar essa ovelha de não se afastar, de tomar cuidado pelo caminho onde vai, porque esse caminho pode, né, pode fazer com que ela se afaste. Então nós temos algumas ovelhas, podiam ser pais dessas ovelhas, podiam ser irmãos, que estavam a tentar dar conselhos a essa ovelha para que essa ovelha não se afastasse do aprisco. Mas, no entanto, essa ovelha não quis ouvir e se afastou. Poderia ser um irmão, uma mãe, um pai, tentando falar a essa ovelha: olha, esse caminho que estás a seguir, não é o caminho do pastor, vais-te perder. E, no entanto, essa ovelha não ouviu. Podemos também ter uma visão de que essa ovelha, vendo que ele se estava a afastar, né, ele começou a perder a visão das outras ovelhas. Viu que estava a se afastar tanto e ela começou a não ter mais visão nenhuma, nem do seu pastor e nem das outras ovelhas. E depois ela vê que está a escurecer, ela quer voltar, mas ao tentar voltar, ela cai dentro de um poço, cai dentro de um buraco, fica presa em algum lado e não consegue sair de lá. Ela chega a uma condição em que ela percebe que está perdida, mas não consegue encontrar o caminho de volta. E depois o resultado disso tudo, né, dessa vontade de experimentar algo a qual não é do seu pastor, né, que foi o principal erro dela, ela encontra-se frustrada, sozinha, decepcionada e angustiada. Ela se encontra nesse estado porque ela afastou-se do caminho original que foi proposto para ela. Agora vamos tentar fazer uma aplicação daquilo que nós podemos aprender, né, com os erros dessa ovelha. Quando nós tentamos olhar para a nossa própria vida, muitas vezes nós nos afastamos de Deus, da igreja, porque nós encontramos alguma coisa que aparenta-se ser melhor do que aquilo que nós estamos a receber na igreja, na nossa comunhão com Deus. Nós encontramos alguma coisa que nos faz desviar desse caminho, nos afastar desse caminho, né? Então nós temos que perceber que muitas das vezes as escolhas que nos fazem sair da igreja, nos afastar de Deus, é mediante aquilo que eu quero com prazer desse mundo. E a verdade é que este mundo não tem muita coisa a nos oferecer, não tem prazeres assim duradouros, digamos assim, para a nossa vida. Eu estou aqui a viver aqui em Luxemburgo, e aqui Luxemburgo faz a fronteira com a França. E aqui em França, há poucos dias, estava a ter uma escassez de gasolina. Ou seja, todos os pontos para abastecer a gasolina estavam lotadas de pessoas, muitas pessoas, porque não tinha muita gasolina nem para ser oferecida. E nessa fila de muitas pessoas, houve uma discussão lá de um senhor que passou o outro e tudo mais, e dentro dessa discussão, um tirou a faca e apunhalou o outro, por causa de colocar gasolina no carro. É nesse mundo onde nós estamos a viver. O mundo onde não tem amor, onde o amor se esfria, e é esse mundo pelo qual nós queremos abandonar o nosso caminho principal que Deus nos deixou e queremos nos voltar para esse mundo.
um mundo que não tem nada para nos oferecer. Então esse é um dos primeiros erros que nós fazemos, exatamente como aquela ovelha, procurando tentar encontrar algo e possa satisfazer os nossos desejos. Nós temos aquilo que é bom e nos encontramos em frustração. O outro ponto que também podemos falar aqui é o ponto de que realmente eu tive com o meu colega do trabalho, ele é belga, e ele não é cristão, ele acha que Deus não existe e tudo mais. E ele me disse, olha, eu não acredito que eu quero ter filho. Eu disse, não queres ter filho, mas por quê? Olha, porque o mundo da situação em que está, eu não quero ter filho. Eu disse assim, mas tu nem acreditas em Deus, tu nem, não acreditas em Deus, não segues nada da Bíblia e tudo mais, por que que não haverias de ter filho? Ele disse assim, olha, não é preciso acreditar em Deus para perceber que o mundo está de mal a pior. Isso fez-me refletir. Como é que as pessoas lá de fora percebem que o mundo está de mal a pior e nós que estamos aqui dentro queremos ir para o mundo. Queremos fazer as coisas que o mundo faz. Né? Isso fez-me refletir. Mesmo alguém que é ateu percebe que o mundo vai de mal a pior. E nós não queremos aproveitar daquilo que esse mundo quer nos dar. Então, o segundo erro que eu encontro também e que nós cometemos muitas vezes, e que essa ovelha também cometeu, é que nós não gostamos quando alguém nos dá conselhos para a nossa vida. A gente não gosta. Como aquela ovelha tentaram aconselhar ela, olha, não vais para longe, não fui, olha, o caminho que estás a seguir, se calhar, olha, vais-te afastar, vais-te perder. Às vezes os irmãos da nossa igreja falam conosco, olha, esse caminho que estás a pegar não é bom, esse caminho que tu estás a seguir vais-te afastar. E, no entanto, nós pegamos esses conselhos e não seguimos. Nós achamos que é um ataque contra nós. Quando nós pegamos algum conselho que alguém nos dá, nós achamos que alguém nos está a atacar e que a vida é minha, eu faço aquilo que eu quero, porque eu é que tenho controle da minha vida. O meu corpo, minhas regras. É o mundo no qual nós estamos a viver hoje. Meu corpo, minhas regras, tu não tens nada a dizer sobre aquilo que eu faço. E então nós começamos a afastar pouco a pouco. Eu tenho aqui um amigo aqui em Luxemburgo que eu vi que ele estava realmente a querer se afastar. Então eu dei-lhe esse conselho, né? Olha, esse caminho estás aí, esse caminho estás a seguir, leva a perdição, leva para cartar fachos da igreja, né? E ele não querendo ouvir, começou-se a influenciar com coisas do mundo, a entrar em coisas do mundo. Pouco a pouco começou-se a afastar da igreja. Isso tudo por quê? Porque muitas vezes nós não gostamos de ouvir conselhos. Não gostamos de ouvir conselhos. Aconteceu uma coisa quando eu era mais pequeno lá e vivíamos lá em Portugal. Eu vivia lá na Pontinha. Na Pontinha nós tínhamos uma casa onde tinha um terraço e em cima desse terraço tinha espaço suficiente para que eu e o meu irmão, né, na altura tínhamos 7, 8 anos, pudéssemos jogar a bola lá em cima, né, dar uns toques de bola e tudo mais lá em cima. E ao lado da nossa casa tinha uma fábrica, né, onde faziam mármore e outras coisas. E em cima desse telhado, então, dessa fábrica, em cima tinha um telhado de zinco que estava junto a esse terraço onde nós jogávamos a bola. E às vezes a bola caía em cima do zinco e tudo mais, e a gente tinha que dar a volta, descer da casa, dar a volta, que é para ir buscar a bola. E a minha mãe sempre dizia, olha, não vão buscar a bola lá em cima do telhado, né? Porque é perigoso. Mas houve um dia em que eu e meu irmão jogar a bola foi lá e caiu em cima lá do telhado, e o meu irmão, mal a bola saltou para o telhado, meu irmão foi junto com a bola, foi lá em cima do telhado, o telhado arrebentou, e a altura mais ou menos era de 6 a 10 metros, digamos assim, era uma altura alta, e o meu irmão, ele caiu, né? O telhado arrebentou,
o zinco arrebentou, ele caiu. A minha mãe, ela chamou logo a ambulância e tudo mais, levaram ele para o hospital da ambulância, e a verdade é que o médico chegou e ele disse que não tinha nada. Imaginem um miúdo de 8, 7 anos, caído de uma altura de 10 metros por aí, e não tinha nada. Naquele dia, eu e meu irmão, a minha mãe nos bateu. Não sei quantos de vocês aí, os pais já bateram ou não bateram, mas naquele dia a minha mãe me bateu a mim e bateu o meu irmão. Por quê? Porque não quisemos seguir o conselho que ela disse, para que nós pudéssemos ser obedientes. E o facto de ela nos bater demonstrou que tudo isso não era necessário. Não era necessário nós passarmos por isso se nós simplesmente tivéssemos seguido o conselho. Às vezes, muitos sofrimentos pelo qual nós passamos, nós estamos a atravessar a nossa vida, são sentimentos desnecessários. Não era preciso nós estarmos a passar por essas coisas. Mas devido às nossas escolhas, a nossa falta de querer ouvir conselhos, nos coloca em posições, em situações a qual é desnecessária a dor, desnecessário o sofrimento. O terceiro passo, que muitas vezes nós fazemos o mesmo erro, né, da ovelha, é que nós tentamos procurar solução, né, e não encontramos essa solução. Tentamos, por nossos próprios meios, encontrar uma solução para nós conseguirmos voltar ou escapar, né, da situação no qual nós estamos. Eu quero dizer que nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada. Pelas nossas próprias forças e capacidades, nós somos limitados. Estamos igualmente na situação da ovelha presa, sabendo que está perdida e não consegue voltar. Nós sabemos que estamos perdidos, não voltamos, por nós mesmos nunca conseguiremos voltar. Nunca conseguiremos sair dessa situação difícil pela qual nós estamos. Nunca conseguiremos vencer, digamos assim. E o único que vai nos vencer, que vai nos ajudar a vencer, ajudar a encontrar o caminho de volta, a que nós possamos estar em paz, sem ter essa frustração, essa desilusão, essa angústia, o único é o nosso pastor. E interessante na Bíblia é que em Lucas 15, 5, versículos 5 e 6, vai dizer assim: achando-a, pondo-a sobre os ombros, cheia de júbilo, e indo para casa, riam-nos amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Jesus, ele está interessado em nos procurar, em nos ajudar a sair da situação de sofrimento, de angústia a qual nós estamos a passar, e ele quer nos carregar nos seus braços e nos levar de volta para casa. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, mas com a ajuda de Cristo, com a ajuda de Jesus, e ele tem essa vontade para conosco de poder nos pegar e levar de volta para casa e fazer uma grande festa por esse retorno. Então, todos nós que alguma vez nos afastamos, alguma vez escolhemos outros caminhos, nós devemos saber que Cristo está interessado em cada um de nós para nos trazer de volta. Às vezes a gente não sabe como voltar. Olha, já me afastei da igreja há tanto tempo, não sei como voltar. Vamos pedir aquilo, né, nosso pastor, pedir socorro, pedir ajuda a esse pastor. Ele vem ao nosso encontro, vamos nos encontrar e vamos trazer de volta para os seus braços. Porque é isso a vontade dele. É isso que ele quer. Ele é capaz de deixar, né, as 99 e vir atrás dessa uma que se perdeu. A outra parábola contada por Jesus é acerca da mulher, de uma moeda perdida, dracma perdida. Essa dracma
perdeu-se dentro de casa, né? A mulher perdeu essa dracma dentro de casa, mas depois essa mulher procurou essa dracma por toda a parte da casa. Finalmente ela encontrou essa dracma, essa moeda, e quando ela encontrou essa moeda, ela ficou feliz e fez uma festa. Aqui, irmão, nós estamos a falar de um aspecto aqui, que é o aspecto de cristão que está dentro da igreja e que se perde e não sabe que está perdido. Aqui a moeda, ela não sabia que ela estava perdida. Essa moeda não sabia que estava perdida. Estava dentro de casa, mas ela não sabia que estava perdida. Uma coisa interessante de notar aqui é porque é que Jesus contou que é uma mulher. Podia ser um homem, né, que perdeu a moeda, mas não. Jesus, ele contou aqui que é uma mulher que perdeu a moeda. Primeiramente, uma das opções é que normalmente quem tomava conta, né, do dinheiro lá em casa era a mulher. Né? Na época era assim, né? O marido ia trabalhar, depois dava o salário para a mulher e ela que geria mais ou menos o dinheiro. Eu não sei se agora as mulheres seriam capazes. O marido chega em casa, olha, a mulher dá todo o salário que ele tem para a mulher. Não seria se as mulheres de hoje em dia seriam capazes de gerir esse dinheiro, né? Como gerir, como as mulheres antigamente elas cuidavam desse dinheiro, né? Outra opção também, porque é que Jesus conta que é uma mulher, é que quando o marido, quando, né, o futuro esposo dava o dote, né, à família da mulher para se casar, dava o dote. Já não me lembro bem se esse dote vinha da parte do pai e a mulher guardava, ou se o marido dava diretamente à mulher, mas a verdade é que a mulher tinha essa quantia do dote que ela guardava para toda a vida. E talvez essa moeda aí, né, que representava muito para essa mulher, seria parte desse dote. Algo muito importante para ela. Ela perdeu e ela foi à procura desse dote. Ou seja, algo importante para ela. Então, cada moeda, cada pessoa dentro da igreja, mesmo estando perdida, é muito importante para Deus. Muito importante. Esse é um ponto que nós temos que destacar. Toda a gente é importante para Deus. E mesmo dentro da igreja, né? Que são aqueles que eu gosto de chamar agentes secretos, né? Com a síndrome de James Bond, em que nós somos secretos na questão de, na igreja somos uma coisa, mas fora dela somos outra, completamente diferente. Onde as pessoas não são capazes de distinguir, né? Por exemplo, no nosso trabalho, na escola, não conseguem distinguir se somos cristãos ou não cristãos. Então nós passamos a ser e a tomar esse estatuto de agentes secretos dentro da igreja, onde nós não conhecemos nem temos relacionamento com Deus. E a verdade é que se continuarmos assim, nós perderemos a salvação. Porque como eu disse no início, né, daquilo que eu falei, é que aquilo que nos leva à salvação é o conhecimento, o relacionamento com Cristo. Muitas destas pessoas que estão na igreja são pessoas que pregam, são pessoas que cantam, são pessoas que servem muito bem a causa de Deus, a igreja, mas no entanto não conhecem a Deus. Isso faz-me lembrar a parábola lá das virgens, das 10 virgens. Quando as virgens não estavam preparadas, as que não eram sábias, né? As 5 que não eram sábias, foram ter com o noivo e o noivo disse: olha, não vos conheço. Lá em Mateus também, né? Fala lá daqueles que faziam tudo em nome de Deus, que faziam vários milagres e tudo mais, e Deus vai dizer para elas: não vos conheço. Ou seja, perdem a salvação por causa desse relacionamento, desse contacto com Deus. Agora já me perdi no tempo, não sei que tempo eu estou. Não sei se eu posso continuar. Se vocês quiserem que eu continue, vamos continuar.
E sim? Ok. Então vou continuar aqui, vou falar então que eu ainda tenho uma experiência para contar. A última coisa contada por experiência aqui, contada por Jesus, é acerca de um filho. Um filho que, né, pegou a herança do pai antes do tempo, fez os seus planos, pegou a herança do pai, saiu de casa e o seu plano realmente era desfrutar de tudo do melhor, um plano sem ter a ajuda do pai, digamos assim, desfrutar de tudo do melhor, mas depois ele reconheceu que ah, estava errado, que estava melhor na casa do pai, ele voltou para o pai e o pai então recebeu e fez uma grande festa. E nessa experiência é para mostrar que muitas das vezes nós como cristãos nós estamos a fazer planos sem ter a presença do nosso pai. Nós queremos fazer planos que nos afastam, que nos distanciam do nosso pai. E eu estou aqui a falar de plano, mas tipo, não é errado, nós temos planos. Planos de vida, planos de trabalho. Aliás, é muito importante nós fazermos planos. Mas se nós fizermos um plano onde Deus, onde o nosso pai não está incluído nele, é um grande desperdício da nossa própria vida. Nós vamos encontrar como a ovelha perdida, nós vamos encontrar como a moeda perdida e nós vamos encontrar com esse filho que se afastou na desilusão, na frustração e sem saber assim uh, um real sentido daquilo que é viver, né? Quando nós tomamos essas decisões na nossa vida. Uma vez eu aqui em Luxemburgo, eu antes no meu antigo trabalho, eu trabalhava à noite. Eu começava lá para 1, 2 da manhã e nesse horário não tem transporte para ir para o trabalho, né? Então eu ia para o trabalho de bicicleta. Pegava a minha bicicleta, ia para o trabalho, era à noite. E eu, numa dessas noites em que fui para o trabalho, em direção ao trabalho, encontrei uma menina, estava em cima de um muro assim muito alto, ao pé de uma ponta, e ela começou a tirar a sua roupa. Começava a tirar o casaco, ia mandar para a estrada, começou a tirar sapato e mandava para a estrada e tudo mais. Tinha um homem que, enquanto andava de bicicleta pela estrada, e o homem andava do lado do passeio, ele vendo a menina ali a tirar a roupa e tudo, a mandar para a estrada, ele atravessou a estrada, né? Pensando, olha, pode ser uma maluca e tudo mais. E pronto, ele afastou-se daquela menina. E eu olhei aquela situação e não achei muito normal. 1 da manhã, uma menina ali em cima de um muro muito alto e a tirar assim a roupa, o sapato e tudo mais. Então eu fui lá, acerquei-me do muro que tinha ali, falei com aquela menina e disse, olha, o que é que se passa contigo? Precisas de alguma coisa? Ela olhou para mim e ela fez um suspiro como de finalmente alguém percebeu que eu estou aqui. E ela disse que já há muito tempo que está ali em cima e que ela não consegue sair de lá, que ela está presa. E então ela começou a tirar algumas partes que ela tinha para chamar a atenção das pessoas, tentar chamar a atenção dos carros, mas ninguém ligava para ela, ninguém olhava para ela. E então havia um poste que estava perto daquele muro. Eu subi para o poste que tinha lá, fui lá ter com a menina e eu disse, olha, vamos, eu vou te ajudar a sair daqui. E ela começou a chorar, ela disse que ela tinha muito medo e ela contou um bocado da sua história. Ela disse que ela foi sair com os amigos à noite, e normalmente eles beberam muito, os amigos pegaram o carro e ela disse que caiu de um sítio lá em cima e rebolou até embaixo e ela conseguiu ser amparada por aquele muro e ficou ali e não conseguia sair de lá.
Então eu disse a ela assim, mas não podes ficar aqui, né? Eu ajudo-te a descer. Ela disse que tinha muito medo e via-se na cara dela que ela estava triste, que ela estava desiludida e que ela estava frustrada pela situação em qual ela estava. Então, o senhor que tinha atravessado a estrada viu, né, que eu fui lá em cima e falei com aquela menina. Ele apareceu, né? Ele apareceu lá embaixo do muro. Ele disse: Olha, pega ela pela mão e nós vamos e ajudamos ela a descer. Ela, mas eu não consigo, tudo mais. Eu disse: Olha, eu estou aqui contigo também. Eu subi aqui e eu não vou sair daqui enquanto nós dois não descemos dois juntos. Então ela depois aceitou, peguei-lhe pela mão e lá o senhor também estava ali ao lado, ele recebeu-a, né? E nós, com esse esforço todo, nós conseguimos ter essa mina lá de cima. E depois, que incrível que pareça, no meio dessa situação, aparece um táxi, aparece um táxi no meio da situação e consegue levar a menina. Ela vivia na Bélgica, estamos em Luxemburgo. Ela vivia na Bélgica e nessa hora nem tinha transporte para ela voltar para casa. Ou seja, nesse mesmo momento, apareceu um táxi para pegar a miúda. Ela olhou para mim, para o senhor, e ela estava muito agradecida, muito contente, porque ela foi resgatada. Eu nunca mais vi essa menina, não sei o que aconteceu com ela, mas a verdade é que Deus, Ele nos ama muito. E Ele está interessado em resgatar cada um de nós, mesmo parecendo que não tendo esperança. Eu olho para aquela miúda, eu percebi que ela já estava sem esperança, já estava frustrada porque ninguém ouvia o apelo que ela tinha, ninguém percebia a situação pela qual ela estava a passar. E se calhar muitos de nós, na nossa própria vida, muitas pessoas não estão a perceber, nem percebem a situação pela qual nós estamos a passar. Muitos de nós estamos em situações que nós não estamos a encontrar uma solução possível para cada caso que nós temos. Não estamos a encontrar solução. Mas nós temos um Deus tão bom, que Ele chama outras pessoas para nos resgatarem, que Ele mesmo vai ao nosso encontro para nos resgatar. E é uma coisa incrível, né? Ele prevê todas as situações, até o ponto de trazer o táxi para levar a casa. Nós temos um Deus que está interessado em nós. Nós temos um Deus que nos ama, que nos procura. E a verdade é que nós muitas vezes não encontramos Ele porque nós o rejeitamos. Mesmo em meio à dificuldade, ao desespero, quando Ele se aproxima de nós dizemos: Olha, Senhor, não preciso de Ti. E aí a única coisa que Deus não pode fazer, né? Deus é um Deus todo-poderoso, mas a única coisa que Ele não pode fazer é ir contra aquilo que é a nossa vontade. Ele não pode, se eu disser: Olha, Deus, eu não quero a Tua ajuda, Ele não pode fazer o contrário. Mas a verdade é que Ele está pronto para que nós possamos abrir o nosso coração para Ele e nós sermos resgatados por Ele, porque Ele está pronto para nos resgatar. Bom, essa aqui é a mensagem de reflexão que eu queria trazer para vocês, segundo aquilo que Jesus também falou, né? Desse resgate. Esse resgate é possível a cada um de nós, não importa qual é a situação que nós estamos. Será que estamos perdidos e não sabemos o caminho de volta? Será que estamos perdidos, mas nem sabemos que estamos perdidos? Ou será que nós fizemos um plano para estar perdidos? A verdade é que Deus quer nos volta e Ele recebe a cada um de nós, né, como nós estamos. Amém.